Durante sessão da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, o senador Lazier Martins fez uma manifestação sobre a censura que vem se alastrando pelo país e foi secundado pelos senadores Esperidião Amin, Luiz Carlos Reis e Guaraci Silveira, que protestaram contra atos autoritários de ministros do STF e do TSE e cobraram ações do Senado, que vem se mantendo inerte face aos ataques à democracia que vêm sendo perpetrados por alguns ministros. O senador Lazier lembrou que, sob o comando de Rodrigo Pacheco, há poucas reuniões do plenário e das comissões, diminuindo as oportunidades de manifestação dos senadores. Ele lamentou a censura à TV Jovem Pan e afirmou: "Nós estamos acompanhando uma escalada de atos arbitrários que tiveram muita notoriedade com o ministro Alexandre de Moraes, mas tivemos ontem mais um acréscimo, que foi a decisão do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, que estabeleceu censura prévia, ferindo frontalmente a Constituição, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão." O senador ponderou: "Nós temos visto que outras grandes empresas de comunicação têm feito críticas tão ou mais violentas quanto as que tem feito a Jovem Pan e igual procedimento não tem sido tomado, de modo que estamos diante de notória parcialidade de algumas autoridades do Poder Judiciário." O senador Esperidião Amin pediu a palavra para se solidarizar com as palavras de Lazier Martins, acrescentando outros atos autoritários vindos de cortes superiores. Esperidião Amin disse: "O TSE está reunido hoje para deliberar sobre a ampliação de sua atividade fiscalizatória prévia sem a participação do Ministério Público." Olha bem, o TSE. Na verdade, a Constituição chamou equivocadamente. O Tribunal Superior Eleitoral é o serviço eleitoral. Ele é tribunal para julgar questões decorrentes ou inerentes à eleição e não para criar procedimentos, estabelecer a sua própria atuação em matéria de comunicação, de liberdade de expressão. O senador fez duras críticas à escalada autoritária de ministros do TSE, lembrando os inquéritos do ministro Alexandre de Moraes e apontando que, assim como conduz inquéritos políticos sem a atuação do Ministério Público, o ministro quer agora poderes de censura, também sem a atuação do Ministério Público. O senador Lazier Martins respondeu lembrando que, além de ampliar seus próprios poderes para atuar de ofício, o TSE vem fazendo outras exigências, inclusive relativas às Forças Armadas. Lazier Martins disse: "A situação é muito preocupante. Nós não sabemos onde vai parar tudo isso. Acho que a população está acompanhando e eu não descarto que, de repente, essa revolta cresça mais ainda ante o desprestígio que sofre a alta cúpula do Poder Judiciário." O senador acrescentou: "A coisa está descambando para um terreno muito perigoso, sempre pela intromissão indevida em outros poderes por parte do Supremo Tribunal Federal e, já como uma linha auxiliar, tendo o Superior Eleitoral. A situação é preocupante, é desagradável e tudo pautado pelo quê? Pelo descumprimento, pelo atropelamento da Constituição Federal, que cabia ter a mais ampla defesa do Supremo Tribunal e do Tribunal Eleitoral, o que não tem sido feito. Ao contrário, exatamente, estão na contramão do que determina a Constituição Federal." O senador Luiz Carlos Reis lembrou que já houve mais de 60 pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores que não têm andamento graças à ação do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. O senador apontou que declarações do ex-presidente Lula não sofrem censura e afirmou: "Estou solidário às palavras do Lazier e do Esperidião com relação à organização Jovem Pan e outras mais intromissões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido nas eleições brasileiras." Reis afirmou: "Então, quando a gente fala que a justiça é cega, não é cega para esse ministro do Supremo, que hoje tem lado, tem posição. É uma questão ideológica e política e não pode ser assim. A justiça não é cega. A justiça brasileira, notadamente o Supremo Tribunal Federal, é que tem lado nessa eleição e tem interesses nessa eleição." O senador Guaraci Silveira questionou:
Parece que estamos caminhando para dias tenebrosos. Parece que a Idade Média está se reinstalando e isso nos causa uma indagação, perplexidade. Para onde estamos indo quando nós temos uma constante violação de princípios constitucionais? O senador alertou sobre a inquietação e a indignação da população brasileira com as medidas excessivas dos ministros e com a visível parcialidade de sua atuação e lembrou a responsabilidade do Senado Federal. Guaraci Silveira disse: esta casa, o Senado, é a trincheira da democracia. Eu digo sempre que o Senado é quase o poder moderador da República. O Senado tem que se posicionar sobre isso. Vejo as cabeças tão pensantes e tão patriotas dos colegas que nos assistem agora, que nos aconselham, que são mestres devido à grande experiência política. Mas onde iremos parar se continuarmos desse modo, com um poder intervindo constantemente no outro e ainda com direitos sendo cerceados contra a nossa Constituição? O senador apontou: nós não podemos nos calar. Por exemplo, você assiste a uma emissora, a uma rádio, a uma TV, a uma veiculação na internet. A gente assiste ao que quer. Se você gosta de porcaria, assista a um canal de porcaria. Se gosta de artigos bons, científicos, assista aos canais de documentários. Agora, você cercear o direito de alguém falar? Silveira lembrou: senador, eu e Vossa Excelência prometemos cumprir essa Constituição, como todos os ministros. Todas as autoridades de cargos de mando e de chefia prometem. Isso é o nosso dever, isso é nosso dever. Eu não quero rotular nenhum ministro nem outro, nenhum senador nem outro, nenhum presidente nem outro. Mas eu acho que o dever, nós o juramos pela nossa honra, pela nossa vida, defender. Porque não estamos defendendo a nós, estamos defendendo o Brasil do futuro, a nação do futuro. Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos em cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 15 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Mais recentemente, o ministro Benedito Gonçalves acrescentou ainda mais restrições aos canais conservadores. Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão e o senador Lazier Martins, agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros das Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos.
O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, também conhecido como inquérito do fim do mundo, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residência de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato parlamentar por palavras em um vídeo. Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Os senadores sabem que o jornalista Alan dos Santos se encontra exilado. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano. Os senadores sabem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente Assir, eu quero sucintamente aproveitar, se Vossa Excelência me permitir, pois não, para fazer uma referência aqui nesta oportunidade, quando nos reunimos aqui numa comissão e tem sido tão raras as nossas reuniões no Senado, e eu particularmente tenho ido, mas nem sempre compareço, são poucas as reuniões de plenário. Eu queria registrar nesta oportunidade o meu protesto contra a censura à TV Jovem Pan. Ontem eu acompanhei a cobertura da Jovem Pan, também sou tomado da maior indignação, até porque eu venho da comunicação social. Nós estamos acompanhando uma escala de atos arbitrários que tiveram muita notoriedade com o ministro Alexandre Moraes, mas tivemos ontem mais um acréscimo, que foi a decisão do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, que estabeleceu censura prévia, ferindo frontalmente a Constituição, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Então eu quero aqui me solidarizar com a direção, com os apresentadores, com os comentaristas, com aqueles que apreciam a TV Jovem Pan,
por este ato de violência, de arbitrariedade que nós estamos assistindo. E espero que o recurso judicial que está adotando a TV Jovem Pan seja provido pela instância superior. Nós temos visto que outras grandes empresas de comunicação têm feito críticas tão ou mais violentas quanto as que tem feito a Jovem Pan, e igual procedimento não tem sido tomado, de modo que estamos diante de notória parcialidade de algumas autoridades do Poder Judiciário. Então, o meu protesto a esta censura que foi imposta à TV Jovem Pan. Muito obrigado pela oportunidade, presidente. Muito bem, senador Lazier, meus cumprimentos pela sua posição e pela sua fala oportuna nesse momento. Senador Espiridinho Amin pede a palavra, Vossa Excelência tem. Quero me solidarizar com as palavras do senador Lazier, primeiro no tocante à Jovem Pan, e segundo alertar, porque eu estou lendo aqui no UOL, que o TSE está reunido hoje para deliberar sobre a ampliação da sua atividade fiscalizatória prévia sem a participação do Ministério Público. Agora bem, o TSE, que na verdade a Constituição chamou equivocadamente, o Tribunal Superior Eleitoral é o serviço eleitoral. Ele é tribunal para julgar questões decorrentes ou inerentes à eleição, e não para criar procedimentos, estabelecer a sua própria atuação em matéria de comunicação, de liberdade de expressão. Então, essa escala, que eu prefiro usar em termos mais dinâmicos como escalada, chama escalada. Hoje parece que vai ter mais um episódio marcante, se concretizar isso. Ou seja, é um princípio que o ministro Alexandre de Moraes, porque eu tenho até apreço pessoal, ele assumiu. O inquérito da fake news, senador Lazier, é sem Ministério Público. Presta atenção. 3 anos e 7 meses com o Ministério Público dispensado. E o que é pior, a ex-procuradora-geral, Raquel Dodge, tinha considerado o inquérito nulo. O procurador Augusto Aras concordou. Ele concordou com a existência desse inquérito e ninguém mais consegue encerrar esse inquérito. De igual sorte, se houver essa deliberação, eu tenho ainda dúvidas sobre a amplitude que o TSE pretende, mas o que está na manchete é isso. Ele vai ampliar a sua atuação, o TSE, ele vai deliberar sobre isso, sem Ministério Público, ou seja, ele vai atuar motu próprio, ou seja, tomar decisões sumárias. Então, faz parte dessa escalada que Vossa Excelência mencionou. E como nós não temos tido sessão de plenário para poder debater esses temas, esta comissão é a única comissão que se reuniu também nesta semana. Não sei qual será o nosso trabalho de plenário semana que vem. Fica aqui registrada a minha solidariedade integral com as preocupações pelo que já aconteceu, exemplo Jovem Pan, e pelo que pode acontecer com essa escalada de, digamos assim, voluntarismo no caso do nosso Tribunal Superior Eleitoral. É o registro que eu faço, saudando, para ficarmos em minoria. Santa Catarina tem 2 senadores aqui, o Assir Bulgax e o Espiridinho Amin, e saudando aí a figura do senador Lazier e o meu amigo Luiz Carlos Reis, que já aponta aí e já desponta. Muito obrigado. Muito bem, senador Espiridinho Amin. Pois não, senador Lazier.
Pois não, Só para um arremate com a sua generosidade, claro. Com a sua generosidade. A nossa comissão para isso mesmo, para a gente promover o debate e dar oportunidade para que todos possam expor os seus pensamentos e as questões do dia, da semana, e que são importantes para o nosso país. Pois não, louvo inteiramente essa sua atitude, presidente, conhecendo bem seu espírito democrático. Mas o senador Esperidião Amin usou a palavra correta, é uma escalada perigosa que nós estamos acompanhando há bastante tempo. E mais este fato agora de uma reunião do Tribunal Eleitoral para ampliar essas medidas autoritárias sem participação do Ministério Público, como já aconteceu no famoso inquérito das fake news, o 4781, que já passa dos 3 anos de duração, onde excluiu participação do Ministério Público. A situação é muito preocupante, nós não sabemos aonde vai parar tudo isso, e acho que a população está acompanhando, e eu não descarto que, de repente, esta revolta cresça mais ainda ante o desprestígio que sofre a alta cúpula do Poder Judiciário. E surgiu mais um fato de anteontem para ontem e que chega hoje, que é a exigência do presidente do Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, para que as Forças Armadas apresentem o relatório de fiscalização das eleições, tendo dado 48 horas para esta apresentação. Pois está hoje nos jornais que o Ministério da Defesa não vai apresentar agora, isto é, não vai obedecer a ordem do presidente do Superior Eleitoral, só o fará depois da conclusão do segundo turno. Aí vamos ver o que vai acontecer. Então é por isso que eu estou dizendo, senador Assir, a coisa está descambando para um terreno muito perigoso, sempre pela intromissão indevida em outros poderes por parte do Supremo Tribunal Federal e já como uma linha auxiliar tendo o Superior Eleitoral. A situação é preocupante, é desagradável e tudo é pautado pelo quê? Pelo descumprimento, pelo atropelamento da Constituição Federal, que cabia ter a mais ampla defesa do Supremo Tribunal e do Tribunal Eleitoral, o que não tem sido feito, ao contrário, exatamente estão na contramão do que determina a Constituição Federal. Agradeço mais uma vez a abertura desse espaço, dessa comissão, porque, como disse o senador Esperidião, nós não estamos tendo tempo de debater essas questões, porque quase não tem havido plenário. Muito obrigado. Muito bem, senador Lazier, meus cumprimentos pelas suas colocações. Pede a palavra o senador Luiz Carlos Reis para fazer as suas colocações. Vossa Excelência tem a palavra, senador Luiz Carlos Reis. Senhor presidente, senador Assir, já havia a fala do senador Esperidião, também a fala do Lazier Martins. Eu quero me solidarizar com o que o Lazier e também com o que o Esperidião já falaram sobre o tema da Jovem Pan. Fiz uma manifestação ontem na CNN sobre esse tema e acho um absurdo o Alexandre de Moraes e o próprio Supremo Tribunal Federal, o senador Lazier, que Vossa Excelência tem se manifestado reiteradamente sobre esse assunto, né, das posições do Supremo. Nós mesmos assinamos acho que mais de 60 processos contra ministros do Supremo do Senado que infelizmente foram engavetados, que não prosperaram, e agora mais esse caso da Jovem Pan. Então, o que nós estamos vendo, e ninguém tem dúvidas sobre a questão Lula. Eu participei como deputado, Esperidião também, Vossa Excelência também participou, senador Assir era deputado naquela ocasião. Todos os escândalos do Mensalão, do Petrolão, quer dizer, nós acompanhamos de fato, e a imprensa todo santo dia noticiava. Não é novidade para ninguém os fatos do que estão sendo cerceados, a liberdade hoje da própria Jovem Pan de comentar esse assunto, a ponto de ter multa para os seus apresentadores, caso reitere certos termos que para mim ocorreram, e a imprensa e a própria justiça brasileira condenou o presidente Lula, condenou. Agora, por um ato, falam eles, senador Esperidião, a mim e Lazier, e também o Brugás, que ele foi absolvido pela ONU. O que tem a ONU a ver com a justiça brasileira? Nada, absolutamente nada. Então, eu estou solidário
as palavras do Lazier, do Esperidião, com relação à questão Jovem Pan e outras mais intromissões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido das eleições brasileiras. Porque quando a gente fala, senador Assir, que a justiça é cega, não é cega para esses ministros do Supremo que hoje têm lado, têm posição. É uma questão ideológica e política que não pode ser assim. A justiça não é cega. A justiça brasileira, notadamente o Supremo Tribunal Federal, que tem lado nessa eleição e tem interesses nessa eleição. Senador Esperidião, como dizia o nosso finado Leonel Brizola, senador assim, do PDT, são os interesses. E esses interesses estão bem claros nas manifestações hoje do Superior Tribunal Eleitoral e também do próprio Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senador Assis. Nosso bom dia a todos, cumprimentando Vossa Excelência, senador Assir, que realmente estava nos fazendo falta aqui essa comunhão entre os amigos do Senado. Esta reunião vejo com prazer o nosso sábio Esperidião Amin, o Lazier, o Reis, que tanto tem trabalhado por essa nação e abrilhantam esse Senado. Mas, meu presidente, Assir, eu estou num dia de extrema indagação. Parece que estamos caminhando para dias tenebrosos. Parece que a Idade Média está reinstalando. E isso nos causa uma indagação, perplexidade. Para onde estamos indo? Quando nós temos uma constante violação de princípios constitucionais. Vejamos bem o caso da Jovem Pan. A Constituição, no seu artigo 5º, no parágrafo 4, 5, no 9º, no 12, tudo garante o direito de imprensa, o direito de liberdade de se comunicar. Aonde vamos chegar? Aonde vamos chegar? Mas será que vamos chegar num ponto que tudo é proibido? Vossa Excelência, daqui a pouco, para abrir a boca, tem que ter um esparadrapo. Posso falar? Aonde é que estamos indo? O direito de expressão dos direitos mais sagrados. Vejamos bem, nos países tão difíceis, de leis tão duras, alguns países de orientação muçulmana, um povo que eu muito respeito e honro, mas algumas leis difíceis. Aconteceu a Primavera Árabe. Então, tem que se tomar cuidado com a ida das tropas. Eu não estou falando tropas de exército, nada disso. Estou falando do povo brasileiro que não pode mais suportar esse caminho que estamos indo. Meu presidente, existe um ditado popular, eu gostava muito do senador Monsanta, que ele entrecheirava os discursos deles com os ditos populares, com pensamentos filosóficos e com pensamentos científicos, mas existe um ditado popular que todos nós conhecemos: o pau que dá em Chico, ele dá em Francisco. Então, quer dizer, uma lei, ela não tem que proteger um lado e desproteger o outro, ou a lei, quando ela não é justa, quando ela não é equânime, ela deixa de ser lei para ser maldade. Então nós temos que pensar nisso aí. Afinal, que Brasil nós estamos constituindo? E esta casa, o Senado, é a trincheira da democracia. Eu digo sempre que o Senado é quase o poder moderador da República. E o Senado tem que se posicionar sobre isso. Vejo cabeças tão pensantes e tão patriotas dos colegas que nos assistem agora, que nos aconselham, que são mestres devido à grande experiência política, mas aonde iremos parar se continuarmos desse modo, um poder intervindo constantemente no outro e ainda direitos sendo cerceados, direitos contra a nossa Constituição. Nós não podemos nos calar. Por exemplo, assiste uma emissora
uma rádio, uma TV, a veiculação na internet, a gente assiste o que quer. Se você gosta de porcaria, assista o canal de porcaria. Se gosta de artigos bons, científicos, assista os canais documentários. Agora, você cercear o direito, o direito de alguém falar, e uma emissora, eu acho que o Grupo Jovem Pan, se não me engano, tem 80 anos de serviço prestado a essa nação. Se não me engano, 80 anos, é dos grupos mais antigos, das maiores redes de comunicação desse país, que merece todo o nosso respeito. Pode ser que um repórter tenha uma posição mais à direita, mais à esquerda, mas afinal, isso é o direito de todos nós. Então, mas se há um direito que não temos é de censurar. Ninguém de nós tem o direito de censurar. Por exemplo, engraçado é que não se censura os canais de pornografia. Esses estão abertos. Os canais que destroem as nossas juventudes estão abertos. Que transmite os maus costumes e os maus exemplos, isso está aberto. Mas a boa informação e a discussão política, porque o que a Jovem Pan tem nos trazido é justamente a discussão política. A discussão política, pega, repórter, um mais à direita, outro mais à esquerda, outro mais ao centro, e se comunicam e a gente assiste. Agora, meu presidente, censurar. Por exemplo, eu tenho amigos que são quase de extrema esquerda, que se existe um MR8, eles seriam. Eu não sou. Eu sou um conservador, sou um religioso, tenho meu pensamento, mas isso não impede que nós conversemos e que tenhamos amizade. Agora, censurar, eu tenho medo que um dia se dê uma ordem para passar Super Bonder, não fazendo propaganda da fábrica, na boca dos brasileiros, ou uma fita, só pode falar o que você tem que escrever, o que você quer falar para ver se... Essa censura ao povo brasileiro, não é censura a uma emissora, não é um grupo de comunicação, isso é censura ao povo brasileiro, porque eu tenho direito de ouvir o que eu quero ouvir. Eu tenho que ter os meus canais de rádio ou televisão, internet, aquilo que é de acordo com os meus pensamentos. Agora nós não estamos censurando Jovem Pan, não, nós estamos censurando milhões de brasileiros que gostam da programação e que aplaudem. Ninguém está em lugar nenhum, em nenhum posto desse país para oprimir a ninguém. Vossa Excelência, senhor presidente, nossos ministros, nossas Forças Armadas, o presidente da República, todos nós estamos para servir a nação brasileira e obedecer esta Constituição. Qualquer coisa fora disso aqui, qualquer coisa fora da lei, é arbítrio, é violência. Então, nunca nós poderemos ter paz se o inciso 2, aliás, o artigo 2 da Constituição, não dizer os poderes são harmônicos. Não vamos nos interferir um ao outro. Olha, eu gostei muito da manifestação do senador Lazier, do senador Espiridião. Nós temos o senador Reiser também, que é um suprassumo da sabedoria, como Vossa Excelência o é. Mas eu gostaria de repetir uma frase que me tem acompanhado durante muito tempo em minha vida, de um alemão que foi vítima do nazista, um pastor luterano chamado Martin Niemöller. Ele diz: um dia vieram e levaram meu vizinho que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte,
vieram e levaram meu outro vizinho que era comunista. Afinal, eu não sou comunista? Que o leve. No terceiro dia vieram e levaram meu vizinho católico. Afinal, eu não sou católico? Que eu leve. No quarto dia vieram e me levaram. Já não havia ninguém para proclamar os meus direitos. Eu estava só. Esta frase, senador, ela tem que ecoar a todo brasileiro de bom som. Nós não estamos fazendo um Brasil de hoje. Afinal, Vossa Excelência é um pouco mais jovem que eu. Eu já tenho 7 décadas mais um pedaço. Então, não sei quanto tempo Deus ainda me dará. Eu quero ir para o céu, mas também não tenho pressa. Mas todos nós, senhores repórteres, senhores senadores, nós temos que trabalhar para uma pátria melhor amanhã. Eu me lembro de um general romano, isso ainda antes do Império, na República Romana, quando as tropas romanas estavam nas suas lutas de conquistas, e esse general comandante soube dos desmandos que aconteciam em Roma. Aí, meu presidente, esse general mandou uma carta, que um estafeta levasse a carta até a sede de quem governava a República Romana naquela época. Ninguém acha que eu estou cometendo um erro histórico, não, porque primeiro houve a República Romana, o Império só aconteceu após a morte de Júlio César com Otávio Augusto, no ano praticamente 46, 47 da era cristã. E a carta desse general dizia o seguinte: não importa que nós morramos no deserto e que nossos ossos branqueiem no deserto, mas a hora que vemos a corrupção que reina dentro do Império Romano, dentro da República Romana, na sede, de onde deve sair a proteção e a segurança para todos os soldados e para todos os cidadãos do Império, cuidado com a ira das falanges. Essa é uma carta histórica. Não podemos provocar mais o povo brasileiro. O povo brasileiro merece todo o nosso respeito. A nação brasileira merece a nossa honra e o nosso trabalho. Lutarmos. Meu presidente, 559 constituintes escreveram esse livro, que garante as nossas liberdades fundamentais de livre expressão e de comunicação. Garante um Brasil melhor. Foram 559 constituintes. Legamos ao Brasil uma Constituição que tem tido e que é para dar uma certa estabilidade. Porque vejamos bem, na nossa história, nós fomos regidos primeiro pela Constituição de 1822, a Constituição Portuguesa, depois pela Constituição de 1824, outorgada por D. Pedro, a primeira republicana, que foi um primor de Constituição, levando em consideração a época, a Constituição de 1891, uma Constituição extremamente avançada para a época. Depois tivemos a Constituição de 1934, que teve uma curtíssima duração, pois em 1937 Getúlio Vargas convoca o jurista Francisco Campos para fazer uma nova Constituição e faz uma Constituição da cabeça de um só homem. Mas mesmo essa Constituição tão dura do Estado Novo, ela tinha princípios e garantias fundamentais. Depois veio a Constituição de 46,
a de 67, 68 e a de 1988, que nós temos hoje 12, completamos agora 34 anos dessa Constituição. Senador, eu e Vossa Excelência prometemos cumprir essa Constituição, como todos os ministros, todas as autoridades de cargos de mando, de chefia prometem. Isso é nosso dever, isso é nosso dever. Eu não quero rotular nenhum ministro, nem outro, nenhum senador, nem outro, nem presidente, nem outro, mas eu acho que o dever, nós o juramos pela nossa honra, pela nossa vida, defender. Porque não estamos defendendo a nós, estamos defendendo o Brasil do futuro, uma nação do futuro. Me preocupa o caminho do Brasil. Nós não podemos caminhar pelo arbítrio. Um dos maiores senadores que esse Brasil teve, eu considero maior, foi a senadora Princesa Isabel, que foi senador desta casa. Mas depois o grande baiano, Rui Barbosa. Quer dizer que a lei é a base da segurança. Nós não podemos fazer leis ou interpretar leis de acordo com o momento, com o nosso bel prazer, de maneira nenhuma. Eu peço equilíbrio entre todos nós, entre todos os poderes, Presidência da República, com o Supremo, com o STF, com o Senado, com a Câmara. Nós precisamos disso, porque uma instabilidade nossa, nós geramos instabilidade, é com os nossos brasileiros, é com as nossas crianças, com a geração do porvir. Meu presidente, causa-me estranheza quando eu vejo, por exemplo, agora, senhor presidente, Peraí, então, nós levamos mais médicos que está em nação. A geração do porvir, que seja garantido para todos os nossos pessoas. Sou o relator hoje